o curador do meu coração. Deus e Criador de tudo que sou. Eu era o vaso quebrado em tuas mãos, mas olhaste além das falhas e me fez novo outra vez. Ó restaurador de vasos, me deste um novo coração. Hoje entrego minha vida nas mãos do oleiro. Senhor, me rendo a ti. Foi teu amor que me buscou, me trouxe para a tua presença. Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça de Deus, estamos aqui iniciando mais um programa, A Palavra Aberta, com o objetivo de podermos somarmos na fé de cada um, sermos de grande ajuda. Nesta nossa programação, nós queremos abordar um assunto, como poderei vencer? Como poderei vencer? Quero ler aqui uma escritura, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Observe que Jesus Cristo está nos prometendo aos vencedores desta era de Laodiceia, que vencer nesta era é compartilhar com ele de um reinado, de um domínio. Porque trono na Bíblia significa domínio, significa autoridade. Ele está prometendo a um povo que vencer compartilhar com ele um reinado, um domínio sobre um reino. Nós sabemos, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. A Bíblia diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não sofrerão dano da segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por 1000 anos. Este é o milênio. Mas o profeta disse que agora seremos reis espirituais, e reinaremos sobre um reino espiritual. Então haverá um povo na terra antes do arrebatamento, o qual Cristo vai compartilhar com este povo um domínio, um governo sobre um reino espiritual. Eu quero ler aqui na mensagem a revelação de Jesus Cristo, onde Mombrana nos mostra isso, em sua página 23,
Ele diz assim, nós vamos ser reis na terra com ele, quando ele se assentar em seu trono. Ele está falando de algo no futuro. Então ele diz assim: mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Diz em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E em Colossenses capítulo 1, verso 13, qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Então observe, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não é estar sentado em uma cadeira no céu ou uma cadeira dourada. Estar assentado no trono é ter domínio. Então, aos vencedores desta era, é dado a eles uma promessa de reinar com Cristo, tendo domínio sobre o reino espiritual, tendo domínio sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado e até mesmo sobre o diabo. Bem, nós sabemos do que se trata este assentar no trono. Mas eu quero chamar a atenção para essa expressão, como poderei vencer? Sabemos que ao vencermos, nos assentaremos em seu trono, compartilharemos de um domínio. Mas como poderei vencer? Porque é isso o que importa. Não o que devemos vencer, mas sim como vencermos. Então não é tão importante sabermos o que vencermos, mas sim como podemos vencer. Se nós observarmos e dermos uma rápida olhada nas Escrituras, nós vamos encontrar a afirmação disso que eu estou dizendo. Em São Mateus capítulo 4, Jesus nos ensina como poder vencer. Lá no capítulo 4 de São Mateus, a Bíblia diz que o Espírito transportou Jesus a um deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo vindo Jesus de um jejum de 40 dias e 40 noites, teve fome. E aproximando-se dele o tentador, que era Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Observe, o profeta nos ensina que aquelas 3 tentações de Satanás a Jesus Cristo correspondem às 3 tentações no jardim do Éden. Satanás, através da serpente, tentou no jardim do Éden, através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. O diabo tentou Jesus através dessas 3 coisas. Porém, se nós observarmos, Jesus não venceu pelo seu poder. Sabemos que Jesus era a palavra feita carne. Ele era o verbo que se fez carne. E sabemos também pelas Escrituras que os mundos visíveis e invisíveis foram criados pela palavra falada de Deus. A mesma palavra que chamou o mundo à existência, ela estava ali no monte da tentação, porque Jesus era a palavra feita carne. E ele, sendo a palavra feita carne, ele não venceu a tentação pessoal de Satanás usando o seu poder, mas ele usou a obediência à palavra. Como que Jesus venceu Satanás? Pela palavra, e somente pela palavra. Então,
como poderei vencer? Pela palavra. Observe que, enquanto a igreja estiver atrás da palavra, Satanás nunca poderá vencê-la. Eu quero citar aqui, para fundamentar mais isso, a mensagem Era de Laodiceia, página 325. Observe, vou ler algo aqui que eu acabei de citar. Uma rápida olhada nas escrituras que envolve o Senhor Jesus vencendo, trará à luz a verdade desta afirmação. Em Mateus capítulo 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra. E somente pela palavra. Então ele não usou o poder da palavra falada. Ele podia falar, pedras se tornem pães. Ele podia falar, Satanás desapareça daqui, e Satanás tinha que desaparecer. Como ele falou, como no último dia da festa, ele transformou água em vinho. Ele podia fazer isso, porque ele era a palavra feita carne. Mas ele não venceu Satanás pelo poder da palavra falada. Ele venceu Satanás pela obediência à palavra. Ele, sendo a palavra feita carne, ele se colocou atrás de sua própria palavra e disse, está escrito. Então, a única forma de vencer é se colocando atrás da palavra. Então o profeta diz assim, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra, e somente pela palavra, em cada uma das 3 principais provas, que corresponderam exatamente à tentação do jardim do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra. Porém, Jesus venceu pela palavra. Então o profeta diz assim, e agora mesmo deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor e também a única maneira de você saber se está vencendo, porque essa palavra não pode falhar. Então, se surgisse uma pergunta em minha mente ou na tua mente, será que eu estou vencendo o diabo? Será que eu estou vencendo as tentações pessoais de Satanás? Porque não vamos escapar disso. O profeta nos disse que saímos do atributo, contornamos nossa teofania e viemos da carne, em carne humana para sermos tentados e provados como Adão foi. Mas quando a prova de nossa tentação acabar, voltaremos para aquela morada eterna. Como saber se eu estou vencendo Satanás? Somente pela palavra. Se eu estou obedecendo a palavra, se colocando atrás da palavra, então isso é uma evidência que eu estou vencendo o diabo aqui na terra, na carne. Aí ele diz assim, observe, pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo, lembrando que trono é domínio, é uma promessa de ter um domínio, um governo, um reinado sobre o reino espiritual. Nós lemos aqui sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo e até mesmo sobre o diabo. Para nós abraçarmos esta promessa, nós temos que vencer. Então Jesus Cristo, através do profeta, está nos ensinando como poderei vencer. Então o profeta diz assim, pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio
de se assentar naquele trono. Então, o que vai me dar, o que vai nos dar o privilégio de se assentarmos nesse trono, de compartilharmos de um domínio, de um reinado, é por eu viver essa palavra. Não é porque eu prego ou porque canto. Como diz o profeta aqui, ele estava nos ensinando a viver uma vida relaxada, que não precisamos mais orar, ou que quem ora, ou quem jejua, ou quem se arrepende, de nada disso tem valor para Deus. Não é isso. Ele quis dizer que não é pelo que nós faz, não é porque eu canto, não é porque eu prego, não é porque eu oro demais, ou porque eu jejuo, que me dará o direito de se assentar no trono do Senhor. Mas o que me dá o direito de se assentar no trono do Senhor é obedecer a palavra, obedecer às Escrituras, viver por essa palavra. Por isso que a Bíblia disse, obediência é melhor do que sacrifício. Não é o tanto pelo que sacrifico, não é tanto pelo que tenho, mas é o tanto pelo que obedeço, é o tanto pelo que creio. Então, obediência total à palavra nos dá autoridade sobre o diabo. Tiago falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que é resistir ao diabo? Se colocando atrás da palavra. Como que Jesus resistiu à tentação de Satanás? Usando a palavra, se escondendo atrás da palavra. A Bíblia diz que o diabo tentou Jesus 3 vezes. E as 3 tentativas caíram por terra, porque ele usou a palavra. E a Bíblia diz que o diabo o deixou e os anjos vieram servi-lo. Então a única maneira de poder vencer é se colocar atrás da palavra. O que é colocar-se atrás da palavra? É obedecer a palavra. Então, obedecer a palavra nos dá direito a sentar-se no trono. Quero citar um exemplo aqui rapidamente. Isto é muito importante. Houve uma ocasião nas Escrituras, no livro de Atos, que um grupo de homens que eram seguidores do apóstolo Paulo, eles se depararam com um homem endemoniado e eles se aproximaram deste homem para expulsar o espírito maligno desta pessoa e eles disseram, no nome de Jesus Cristo, Deus de Paulo, eu expulso, eu conjuro-te que saia e deixe este homem. Aí aquele espírito, aquele demônio que estava naquele homem, disse para aqueles homens, eu conheço bem quem é Paulo e quem é o Deus de Paulo, mas vocês eu não conheço. A Bíblia diz que aquele homem possuído por aquele espírito deu uma surra naqueles homens, tirou a roupa deles, eles saíram pela rua gritando, correndo, envergonhados. Observe, não é o tanto pelo que se sacrifica, não é o tanto pelo que jejua, não é o tanto pelo que chora, não é o tanto pelo que se arrepende, não é o tanto pelo que canta, como o canarinho, toca, ou prega, mas é o tanto que vive esta palavra, é o tanto que você crê nela, é o tanto que você obedece ela. Mas quando Paulo disse para aquela mulher que tinha um espírito de adivinho, que chamava a atenção da multidão, dizendo que aqueles homens, acerca de Paulo e os demais irmãos, os demais discípulos, os demais apóstolos, dizendo que eram homens de Deus, e ela estava falando aquilo por um espírito de adivinho, e o Espírito Santo chegou uma hora que através de Paulo repreendeu aquele espírito, e aquele espírito deixou aquela mulher. Houve na Bíblia um homem de Gadara, um maníaco de Gadara, um pai de família, um esposo, um pai de 2 filhos,
que foi possuído por uma legião de demônios. A história dizia nas escrituras que eles prendiam, ele quebrava as correntes, quebrava as celas das cadeias, ninguém segurava ele, se atirava no fogo. Mas quando Jesus Cristo se aproximou dele, não precisou Jesus fazer malabarismo, não precisou Jesus Cristo jogar a toalha na cabeça, passar o paletó e derrubar aquele homem, fazer todo aquele movimento. Bastou Jesus se aproximar daquele homem possuído por aqueles demônios. Ele caiu de joelho e aqueles demônios disseram: ó Filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes da hora? Aí a Bíblia diz que Jesus perguntou o nome deles. Disse: nós somos uma legião porque somos muitos. E ele disse: deixe o rapaz, saia dele. E a Bíblia diz que eles disseram: não mande para um lugar de tormento, permita que nós entre naqueles porcos. E Jesus permitiu, e no mesmo instante eles deixaram aquele homem. O que eu quero tirar disso? Não era tanto pelo movimento, era tanto pelo que vivia. Se é uma coisa que faz o diabo tremer, é uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida de obediência à palavra. Aí ele segue assim: será concedido somente à noiva a palavra, assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele, assim também somente aqueles que são dessa palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilharão daquele trono. Então, ao que vencer, como poderei vencer? Viver na palavra. Como poderei vencer? Crendo na palavra. Como poderei vencer? Se colocando atrás da palavra. Ou é tão simples assim vencer a tentação de Satanás? Sim. Somente crer, obedecer, colocar a palavra na frente. Quando os judeus foram atravessar o rio Jordão, Deus disse para Josué: mande que os sacerdotes vá na frente e coloque a arca da aliança na frente e eles fiquem atrás. Que a arca vá na frente primeiro. Por quê? Aí Deus disse: porquanto não passaste por este caminho. O que aquilo estava querendo dizer? Que a palavra abre caminho. A palavra abre o Mar Vermelho, a palavra abre o Rio Jordão, a palavra abre caminho para que nós possamos caminhar. O profeta nos conta uma história para fundamentar este pensamento, a mensagem como poderei vencer. Ele relata sobre uma competição, eles tinham uma competição, que eles tinham que passar em cima de uma bicicleta pedalando, em uma espécie de corda ou uma passarela, e essa passarela era bem estreita, que praticamente só cabia o pneu da bicicleta. Então tinha uma distância de um lado para o outro, e muitos tentaram, muitos caíram, diz o profeta. Talvez grandes ciclistas, né? Grandes manobristas de bicicleta, e um garoto, ele montou na sua bicicleta, ele segurou firme com os seus pulsos no guidão e foi. Não olhou para a direita nem para a esquerda e foi, e atravessou. Ganhou o prêmio e perguntaram: como que você fez para conseguir chegar até o outro lado? Ele disse: eu simplesmente firmei os meus punhos e fixei a minha visão para frente. Não me preocupei com os lados, nem para a direita nem para a esquerda. Apenas foquei no meu alvo e atravessei. Então o profeta nos traz uma lição: como poderei vencer? Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para um alvo, Jesus Cristo.
Olhe para a palavra, somente para a palavra. Como poderei vencer? Olhe para a palavra, creia na palavra. Tudo é possível que crê. Obedeça a palavra e você terá uma promessa de se assentar no trono. Que Deus te abençoe, que esta programação possa ter te ajudado. E até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo.